Boa noite. Novamente, é uma grande satisfação estar aqui. Essa casa que sempre me recebe muito bem. E virei quantas vezes me receber. Da última vez que estive aqui, o tema trabalhado foi a angústia do crescer. E dessa vez, trazer um pouco uma reflexão acerca desse questionamento. Por que estou no Brasil? Por que nasci no Brasil? Por que dentre tantos países que tem por aí, por que no Brasil? Deixando claro que a conotação não é negativa. Nós sabemos que existem países onde as condições de vida são bem piores que o Brasil, existem países que as condições de vida são melhores que o Brasil, mas a tentativa dessa exposição é levar a uma reflexão de autoconhecimento. O que o fato de ter nascido no Brasil pode me ensinar a respeito de mim? O que eu posso aprender com esta nova perspectiva? Então, antes de mais nada, porque a base dessa palestra, a base dessa exposição está nas leis de causa e efeito, lei de atração e nas leis gravitacionais, eu preciso levar em conta o conhecimento do que é lei. Lei é um princípio, um preceito, uma norma, criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, do latim lex, que significa uma obrigação imposta. Ordenamento. Então a função da lei é colocar ordem nas coisas. Se existem essas leis e elas devem se aplicar a todas as coisas, eu tenho que começar a refletir então que leis se aplicaram para que eu estivesse aqui no Brasil e se estou insatisfeito com esta vivência neste país ou neste contexto que eu estou inserido, o que fazer para conseguir a libertação disso, visto que a lei é imposta. Imposta, mas não no sentido tirano, mas no sentido de justiça. Ela é imposta a todos com igual severidade e com igual consentimento diante da libertação vinda dos novos funcionamentos. Então, à medida que eu vou me libertando das coisas antigas, eu vou abrindo campos para que as coisas novas venham até mim. Deixando claro, dentro da ótica psicológica, que nem sempre as coisas novas são melhores. E nem sempre as coisas novas são diferentes das velhas. Por isso que nós vemos muitas pessoas que trocam de relacionamento, trocam de emprego, trocam de vícios, mas não trocam a si mesmos, né? Continuam fazendo as mesmas coisas, só trocando o objeto ou as pessoas que as estão cercando, né? Então, com relação a essa questão de evolução, ela não está associada com o que de novo surge na minha vida, mas o que de novo surge em mim para que eu enfrente a velha vida, que continuará sendo a mesma. Eu é que começo a modificar. No Livro dos Espíritos, a pergunta 617. O que as leis divinas abrangem? Referem a algo mais do que a conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Entrando em contato com esta resposta, dá para começar a pensar, que leis são essas que regem a natureza? Nós temos algumas leis já estudadas por Isaac Newton, por Lavoisier, e estes cientistas, eles nos trouxeram funcionamentos, Einstein, como funciona a natureza. E natureza é tudo que é natural. O que não é natural, que não condiz com leis que se aplicam à natureza, seria um paradoxo e, portanto, não pode ser mensurado. Ou considerado sobrenatural, que é o que se considerava do espiritismo há um tempo atrás, e que algumas coisas ainda são consideradas nos dias atuais. Aquilo que não conseguimos entender pela natureza do nosso raciocínio ou pelas leis que conhecemos, torna-se sobrenatural, portanto, sobre natureza. Se as leis da natureza são todas divinas, pois Deus as criou, elas não são coincidências, e são leis, portanto, são impostas e colocam uma ordem nas coisas, que lei é essa que me traz até aqui? E se são leis, eu não vou ter como fugir disso. Não dá para burlar. Onde nós conseguimos enxergar estes conceitos? Pessoas que na insatisfação do país natal retornam, talvez por memórias ou talvez por sensações relacionadas a vidas passadas ou cognitivas e de contato com isso, para outros países. Então a pessoa nasce no Brasil, mas ela tem uma sensação de que ela pertence à França. Tudo da França agrada a ela,
tudo da França é mais bonito, e ela vai para a França. Chega na França, não consegue ser feliz, ou acontecem coisas que trazem ela de volta para o Brasil. Ela chega na França e se apaixona por um brasileiro que estava lá também, e acaba voltando para cá. Ou adoece lá, tem que voltar para se tratar aqui e não consegue de novo para aquele campo. Então, estas tentativas de burlar essa lei, elas são falhas na maioria das vezes. A pessoa acaba adoecendo ou acaba não tendo uma vivência como realmente era. E você enxerga que existe essa insatisfação porque as pessoas escolhem isso com muita naturalidade, né? No modo de se vestir, você tem pessoas que aderem à cultura indiana sem nunca terem saído do Brasil, mas se sentem como se pertencessem a outro país. E onde está a resposta para isso? Se eu pertenço àquele local, por que eu estou aqui? Eu estou sendo punido? Eu tenho um vínculo europeu e agora estou sendo punido de morar e viver aqui na América do Sul? Porque eu não tenho que pensar com a mente de um brasileiro, eu tenho que pensar com a mente de um europeu. E se hoje eu estou em 2014, eu posso ter sido um europeu em 1900 e pouco, 1800 e pouco. Uma época em que onde você dissesse que você iria para o Brasil, seria uma vergonha, você estaria sendo punido, é um exílio, né? O Brasil não tem nada, o Brasil só tem mato. Ainda hoje, com essa chegada da Copa do Mundo, nós começamos a entrar em contato com os estereótipos e as piadas xenofóbicas que existem por aí. Qual a imagem que os europeus têm dos brasileiros? E ainda está relacionado com selva, eles acreditam que tem o Rio de Janeiro, o resto é praia, selva e macaco pulando de galho em galho, que não tem civilização. Alguns ainda trazem esse preconceito, se surpreendem quando chegam aqui, só que alguns de nós ainda carregam isso. Uma vergonha de ser brasileiro, uma insatisfação de estar aqui, porque esse país é um monte de coisas. E elas serão elaboradas no final dessa exposição. Eu preciso começar a pensar, por que então esse monte de coisas que eu enxergo no Brasil me incomodam tanto e qual o motivo dessa punição, expiação, missão ou coincidência, caso a pessoa prefira assim, que me trazem a este local. Tendo consciência então que as leis divinas não se referem apenas à moral, mas também às leis natural, entramos no pensamento de Isaac Newton. Foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Quando nós paramos para pensar, o primeiro ponto de se pensar é, por que alguém é tudo isso, né? Por que eu não consigo mal fazer a minha própria profissão, fazer as minhas coisas, e por que esses caras conseguiam ser tanta coisa? Tanta profissão difícil. Um filósofo por si só já tem um respeito, nossa, ele é um filósofo. Mas eles conseguem entrar nesses campos. Quando você percebe essa facilidade desse indivíduo em transitar nos meios científicos, você já identifica que ali tem um espírito superior, que provavelmente veio para trazer alguma descoberta. Se este superior com relação a nós não for superior com relação ao todo, ele pode vir para descobrir coisas no sentido negativo também. Novas drogas, novas armas, mas ele ainda é superior a nós, intelectualmente pelo menos. Tem essa facilidade de transitar por ciências que para nós são ciências difíceis. Você tem dificuldade, por exemplo, na maioria das vezes, de ler um livro sobre alquimia, de ler um livro sobre astronomia, de ler um livro sobre filosofia. Então eu já tenho que começar a pensar, estes indivíduos já vêm preparados para ter o insight, para entrar em contato com alguma coisa que vai fazê-lo perceber que existe uma nova lei ou existe uma ordem, uma simples maçã caindo na cabeça, como no caso dele. Isso eu digo para que nós não nos sintamos, às vezes, inferiores. Porque parece que essas pessoas construíram coisas grandiosas assim na nossa vida. O que eu estou fazendo de diferente, né? Eu não consigo ter esse acesso às coisas. Parece que eu estou vivendo a minha vida num modus operandi normal, fazendo as coisas. Eu vou para o meu trabalho, volto para casa, cuido dos meus filhos e entro nesse questionamento existencial. A primeira lei de Newton fala do princípio da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E se é uma lei da natureza, e as leis da natureza são as leis de Deus, e tudo que tem no universo foi criado por Deus, incluindo nós, então essa lei também tem que se aplicar ao emocional. Porque é assim. O estado de inércia seria... o que você está é o que você vai ficar, a não ser que algo que te movimente neste sentido.
Por isso, se não houver tristeza na sua vida, você não busca melhora. Por isso, se não houver perdas na sua vida, você não busca ganhos. Porque o estágio em que você se encontra é o estágio em que você vai permanecer, a não ser que uma força seja aplicada sobre o teu estado natural. Então, se você está vivenciando uma tristeza, mas não aplica nenhuma força contrária a ela, essa tristeza vai permanecer. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, mas não faz uma reflexão, esse momento difícil vai permanecer. É uma lei, é um princípio. Se eu estou em movimento também, é mais fácil para eu continuar. Por isso que nós vemos com clareza, e a psicossomática explica isso, que algumas pessoas elas passam o ano inteiro sem adoecer. Não pega gripe, não fica resfriado, não fica doente em nada. Entra em férias, fica doente. Ou passa a semana inteira sem sentir cansaço. Chega no sábado, sente um cansaço absurdo. Sábado e domingo sente cansaço, não tem vontade de fazer nada. Quando o teu corpo está neste movimento de seguir em frente e o teu emocional acompanhando ele, é fácil para você permanecer. Só que quando alguma coisa vem e te para o caminho, ou seja, força você a mudar a trajetória ou pará-la, é difícil você recomeçar. Então você tinha uma motivação, por exemplo, para ir para a academia, fazer a sua dieta, fazer o seu regime, buscando emagrecimento. Estava vindo certinho, 2, 3 meses sem falhar. Sofreu uma lesão muscular, teve que ficar 15 dias parado. Já não consegue ir como era antes. E nós vemos isso em vários esportistas. Tem alguns que passam por 6, 7 cirurgias e continuam jogando no mesmo nível. Tem outros que passam por uma e desaparecem da mídia. Né? São pessoas que não conseguiram retomar a força daquilo. De forma geral, então, se isso é uma lei, implica que se eu estiver numa ascensão, buscando sempre a sublimação do meu eu, através de coisas positivas, depois que isso engrenar, vai ser difícil me parar também. Então, quando você começar um processo de saber o que está buscando, que é o primeiro caminho, você consegue passar por esse processo difícil de sair dessa força, porque ela exige uma força completa de você, para depois disso você pegar essa aceleração e não perdê-la mais. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, o princípio que fundamenta o movimento. Como as coisas acontecem e por quê. O que leva ao dinamismo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Se você imprime uma força, então, em direção ao sucesso, é no sucesso que você vai chegar. Se você imprimir uma força em direção ao fracasso, é no fracasso que você vai chegar, porque você chega. Quando você pensa num usuário de droga, ou uma pessoa que faz uso de álcool, ela sempre consegue o que ela quer. Ele quer tomar aquela dose de álcool para ficar bêbado, porque isso vai deixá-lo mais tranquilo, e ele fica. Ele não tem aquela droga, ele anda a cidade inteira e ele consegue achar. A propensão que você coloca nos teus caminhos, para que lado você vai se direcionar, isto será em linha reta, segundo essa lei. Então, eu preciso entender que a tendência natural do meu psiquismo e do meu corpo é ficar onde está. Seja esse onde está, na inércia ou no movimento contínuo. E a direção dele vai ser definida pela direção onde eu estou aplicando essa força. Até aqui, nada novo, mas apenas trazendo estes conceitos que têm origem na natureza para o campo psíquico, porque são leis. Não adianta, se o teu pensamento é pessimista, você não vai conseguir coisas boas. Porque elas não vão chegar até você, elas vão chegar até você, mas você não tem olhos para enxergá-las. Porque o seu pensamento é pessimista. Então você queria 10, chega a 8, você pensa nos 2 que não chegaram. Não tem visualização possível, porque é uma lei. Onde está direcionado o teu caminho é para onde os teus pés vão te levar. E a tua mente funciona dentro deste mecanismo da mesma maneira. O que nos leva à terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. As forças atuam em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. A palavra força está em negrito nas 3 leis, porque essa é a base de tudo. Força. Força. Sem força você não consegue nada. A única coisa que você consegue sem fazer força é ficar onde você está. Só que para estar aí, você também teve que fazer alguma força. Se nós pensarmos neste ponto,
Que tristeza é estar no Brasil, porque o Brasil é um país considerado de terceiro mundo dentro de um planeta que é de provas e expiações. Quando eu penso no contexto galáctico geral, nós estamos morando mal, né? A verdade é que nós estamos morando mal. Nós estamos morando na periferia. Nós não temos contato com a cultura, nós não temos contato com a ciência, nós não sabemos quase nada, nós ainda morremos de doenças que para espíritos superiores seriam... são poucas coisas que faltam para que nós possamos nos curar delas. Só que ao mesmo tempo eu penso que se eu estou num planeta de provas e expiações, e antes deste existem os planetas primitivos, significa que eu não estou num planeta primitivo. E se eu não estou lá, é porque eu exerci algum movimento para chegar até aqui. É um merecimento meu estar num planeta de provas e expiações, mesmo que isso não me pareça bom. Como é um merecimento meu estar no Brasil, mesmo que isso não me pareça bom. Porque eu não estou numa zona de guerra. Eu não estou numa zona de conflitos políticos e civis. Está começando a se tornar. Mas ainda não é uma coisa que nos acompanha o tempo todo. Nós não sabemos o que é reconstruir uma cidade porque ela foi bombardeada. E tem pessoas que convivem com isso diariamente, o tempo todo, sem saber se vão acordar depois de dormir. Então, é positivo estar aqui? É relativo. Tudo é relativo. O importante é fazer a leitura dos países pelas suas características principais para que isso te mostre a quem você pertence. Se nós tirássemos toda a população do Brasil, o que seria o Brasil se não um amontoado de terra e árvores? Então quem faz o Brasil é o brasileiro, e o brasileiro é você. Se o Brasil tem uma reputação lá fora, esta reputação ela foi construída ao longo dos anos, inclusive por nós. E nós é que fazemos a manutenção disso. Trabalhando então em cima da lei da gravitação universal. Duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Aí eu começo a pensar então que existe a gravidade. Newton nos traz o conhecimento de que existe a gravidade. Então eu tenho um princípio que diz que eu fico na inércia ou eu permaneço no movimento em que eu estou. O outro me diz que eu devo direcionar uma força em direção a um caminho diferente, se eu quero seguir um caminho diferente. E eu tenho contato também que duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas. O que, então, torna a minha massa psíquica atraente para o Brasil? Ou o que torna o Brasil atraente para a minha massa psíquica? Eu tenho algo em comum com o Brasil, por isso estou aqui. Se o grau de atração for maior, há o conflito. Se a minha massa é maior do que a sua, eu tenho mais poder de te atrair. Por isso que a Lua gira ao redor da Terra e não o contrário. Nós temos nossos satélites também, que são aquelas pessoas de massa psíquica inferior sob a nossa ótica, que nós trazemos para fazer as nossas vontades, que elas ficam simplesmente nos dando luz quando nós precisamos e desaparecem quando não precisamos mais delas. Todo ser humano, de alguma forma, repete tudo que é macrocósmico em seu microcosmo. Alguns de nós têm luz própria, raros são os que têm luz própria, mas a maioria de nós somos satélites projetando uma luz que vem de outras pessoas. Alguém vem aqui e fala de Jesus, projetando a luz de Jesus, porque eu não tenho uma luz própria. Eu projeto Newton porque eu não tenho essa sabedoria. Somos satélites. E é uma dificuldade muito grande para reconhecer que não somos estrelas. Quando eu penso nesse conceito de massa, não sou eu que escolho estar no Brasil, então, e nem na Terra. Eu orbito neste campo porque a minha massa é atraída para cá. Isso é uma lei. Eu gravito ao redor deste país. E por mais que eu tente sair dele, algumas coisas me trazem de volta. No Livro dos Espíritos ainda, na pergunta 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. E se as leis naturais são leis de Deus e se aplicam em tudo, então as leis que regem o direcionamento dos espíritos também regem o direcionamento das encarnações. Caso contrário, não é lei.
Caso contrário, seria algo arbitrário, baseado no momento. E é preciso entender que no próprio livro dos Espíritos está escrito que nós é que alteramos as leis porque o nosso conhecimento vai se modificando e passamos a ter mais capacidade de enxergá-las, mas que a lei de Deus é a mesma do começo até o fim. Nós é que alteramos a capacidade de percebê-la. Então, se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, por que nos afeiçoamos ao Brasil? Por que o Brasil se afeiçoou a nós? O que trago? O que posso fazer com relação a isso? Pensando nisso, levantei alguns questionamentos, ou algumas conclusões, se assim for melhor dizer. O Brasil é um país governado por corruptos. Logo, é necessário que exista corrupção em mim. Por quê? Que corrupção é essa? Eu não desvio dinheiro público, eu não desvio verbas, eu não passo as pessoas para trás. Mas será que não há nenhum tipo de corrupção? Será que não há coisas pequenas em nós brasileiros, que é cultural do Brasil a corrupção? Perceba como é difícil para um brasileiro respeitar a vaga de deficiente físico para estacionar, a vaga de idoso, pessoas comprando o cartão de idoso para poder estacionar melhores do que os outros. Isso são corruptos. Aquela acelerada que eu dou para entrar na fila primeiro que aquela senhora que está vindo devagarzinho é corrupção. Eu começo a tirar do outro aquilo que era dele, porque eu sinto que a minha necessidade é mais importante. Isso faz de mim um corrupto. A necessidade de chegar numa escola e falar, passa o meu filho, eu sei que as notas dele estão difíceis, mas eu te dou um dinheiro, porque eu não quero que ele repita um ano. Vai ser humilhante para mim, humilhante para ele. Corrupção. As necessidades que temos com nós mesmos. E o quanto nós temos realizado essa corrupção dos nossos recursos psíquicos. Eu olho para o Brasil e penso, esse país é maravilhoso. Os brasileiros enfeiaram ele um pouco, mas ainda dá tempo, né? Acho que ainda dá tempo de fazermos algo a respeito. Quanto de recurso que tem e o quanto de recurso que você tem que você corrompe em coisas que não te fazem bem, que nós damos o nome de vaidade, preguiça. Você olha e pensa, eu tenho potencial para ser muita coisa, mas eu não tenho paciência nem a tolerância para frequentar uma faculdade, ou para fazer um curso, ou para fazer essa dieta, ou para fazer esse tratamento que estão me propondo. É corrupção. Se eu for pensar nessa ótica, quantas pessoas não desencarnam tendo sido roubadas por si mesmas? É você que furta a sua própria vida, porque a tua vida foi te dada. O que você faz dela é uma administração pública. Se você faz o desvio, isso vai te afetar. É a lógica dos governantes. Se eu tiro do povo, eu fico com aquilo. Mas depois de um tempo, esse povo sem vai querer tomar de volta e vai tomar pela agressão. Eu te roubei por 10, 20 anos. Mas quando você vier me tomar, você tem 20 anos de raiva com que eu vou lidar. Você não vai dialogar comigo. Você vai agir na violência. Você vai tirar a minha vida. Você quer tirar a minha vida. Você vai vir com granada. Você vai vir com arma. E da mesma forma, nós fazemos no campo psíquico. Aquelas pessoas que passam a infância inteira sendo agredidos pelos pais, humilhado pelos pais, são os pais corrompendo aquele indivíduo, são os pais furtando dele o direito da infância. Você não vai ficar correndo de um lado para o outro porque você me atrapalha a ver o jornal. Então eu vou desviar a verba da tua infância e vou te transformar num adulto mais cedo do que você precisa ser. E lá na frente, quando você precisar dos recursos para sobreviver, eles estão precários. Tua saúde está precária, tua educação está precária e você é um ser humano precário. Você aceita as ordens de todos os outros porque eu tirei de você partes dos teus recursos. Simplesmente porque eu achei que assistir o jornal era mais importante do que para você viver a sua infância. O Brasil tem belezas naturais, mas faz mau uso delas ou vende a preço de banana. Logo, é necessário que me falte autoconhecimento. O Brasil tem corrupção, tem que haver corrupção em mim. Eu estou aqui. O processo de negação é um direito. O processo de discordância é um direito. Eu estou apenas trazendo uma proposta reflexiva. Por que falta o autoconhecimento? Porque o que nós vemos é que o Brasil e o brasileiro não sabem valorizar os seus próprios potenciais. E vão jogando coisas cada vez mais baixo em seus valores. Profissionais que ficam 4, 5 anos numa faculdade para conseguir entrar no mercado de trabalho e aceitam trabalhar por R$15 por hora.
porque o outro faz 20. Então ele tem que fazer 15. Nós temos vergonha e dificuldade de colocar nossas coisas para fora. O Brasil não ganha prêmio Nobel de nada. O Brasil não tem condições de manter aqueles cientistas que são bons aqui. Imediatamente eles são içados para os Estados Unidos, são içados para a Índia, são içados para a Europa. E nós vendemos isso fácil. O nosso dinheiro vai fácil para os outros. O Brasil não tem problema nenhum com visto. Entra aqui quem quer. Não tem fronteira. O Brasil é isso. E da mesma forma somos nós. O brasileiro, por natureza, ele é um indivíduo sem fronteira. Ele é um indivíduo miscigenado, às vezes de forma negativa. Ele, no mesmo quarteirão, ele passa por uma discussão de casal, ele passa por uma pessoa em frente a uma igreja ou um centro espírita fazendo uma palestra, ele passa por um carro ouvindo sertanejo, depois o outro ouvindo funk. Nós não sabemos direito o que nós somos. Os nossos valores são muito corrompidos. E o indivíduo brasileiro, em sua maioria, e se assim não o fosse, não seria o que a mídia nos traz, aceita pagar um absurdo para participar de uma festa ou para ver um show caríssimo, mas tem dificuldade de investir na sua saúde e na sua educação. Acha caro fazer um curso de R$150, mas acha barato entrar numa festa de 150, porque uma dupla sertaneja vai tocar por 1h30. Isso é falta de autoconhecimento. E existe um grande número de indivíduos que sofrem pela falta de coisas sem perceber que tem o excesso dela. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Se eu tivesse mais 200, 300 reais, minha vida seria feliz. E quando ele associa o tanto que ele gasta com cigarro, com cerveja ou com coisas totalmente fora desse campo, ele percebe que ele tem aquele dinheiro, mas ele está fazendo mau uso do recurso. E permitindo que outras pessoas tomem dele. Tome o seu tempo para conversar. Você pensa em dar um bom dia para a pessoa, pensa em falar para ela olá, e de repente ela começa a tomar o seu tempo, traz uma dificuldade de falar, eu estou com pressa. Eu fico ouvindo aquele indivíduo por 15 minutos, depois que eu viro as costas, eu fico mais 15 praguejando. Nossa, me atrapalhou meu dia. Por que tem que ficar falando tanto? Chega em casa, se é uma esposa, fala pro marido, acredita que eu encontrei tal pessoa? Nossa, ela fala pra caramba, não para nunca de falar. E você? Por que você ouviu tudo isso? Ela te falou 15 minutos e atrapalhou seu dia, e já faz 45 que você está falando dela. Tudo porque você não conseguiu falar. Existe uma fronteira. Isso é do ser humano brasileiro. É uma característica do indivíduo no Brasil. Ter dificuldade de impor os seus limites. Porque não se conhece, não sabe o que é potencial. Às vezes é um indivíduo que tem um potencial altíssimo, faz melhor do que muitas pessoas, mas cobra barato ou faz de graça porque sente que não está na hora. Sente que tem medo de fazer aquilo. E fica aceitando coisas menores do que realmente deveria estar fazendo. O Brasil tem a manipulação da oratória e o engodo como fama internacional. Logo, é necessário que existam a demagogia e a hipocrisia em mim. E a Copa do Mundo evidenciou isso, tanto de coisas que foram prometidas, e aqui não estou citando nenhum político em específico, porque todos os estados mentiram de forma geral em algum nível. Não tem nada a ver com partido político, e é isso que eu quero chegar. É o brasileiro. O brasileiro faz tudo na última hora. O brasileiro sabe dar esse jeitinho para as coisas, e nós temos essa fama de ter o jeitinho brasileiro. Isso deveria ser vergonhoso. Mas o brasileiro se orgulha disso. Só dá um jeitinho brasileiro. O brasileiro tem fama internacional de criações lá fora, com o jiu-jitsu, que é uma arte marcial, o jiu-jitsu brasileiro, a depilação brasileira e o jeitinho brasileiro. Isso é o que nós trouxemos para o mundo. Esse é o nosso conhecimento intelectual para o mundo. Com exceção do jiu-jitsu, que é uma arte marcial e, portanto, tem que ser respeitada, eu acredito que nós trouxemos muito pouco. Só que quando acontece uma coisa, e as redes sociais elucidaram bem isso, o brasileiro é o mais criativo para fazer piada com tudo. Você está acessando uma rede social, você vê umas montagens que você pensa, esse indivíduo ficou 40 minutos montando isso para eu dar uma risada. Por que ele não gasta esse tempo fazendo uma coisa melhor? Nós somos extremamente criativos. O brasileiro tem um potencial imenso para se virar nas coisas. O brasileiro, quando eu penso nessa ótica vivencial, ele é um ser humano menos preso à rigidez do que os outros. Como se eu fosse pensar, dando um exemplo claro. Um indivíduo que cresce num bairro
de alta sociedade, frequentando uma escola de alta sociedade, com todos os brinquedos à sua disposição, ele vai conseguir entrar numa FUVEST, por exemplo. Ele vai conseguir entender como funcionam todos os aparelhos tecnológicos atuais, mas ele não desenvolve malícia, ele não desenvolve essa sabedoria das ruas, e lá na frente ele pode ser deixado para trás por um indivíduo que cresceu às beiras de uma favela. Porque ali é a lei do mais forte, né? Se você não se segurar, vão te passar para trás. O brasileiro é esse. O brasileiro tem que se virar com pouco e é o mestre da gambiarra. Até pouco tempo, os hackers brasileiros estavam em segundo lugar entre os melhores do mundo. E hacker o que é? Um indivíduo que precisa burlar um sistema porque não tem dinheiro para pagar isso ou porque quer de graça. Corrupto. E eu tô lá na minha casa assistindo os DVDs que são pirateados, ouvindo as músicas que são pirateadas, fazendo todas as coisas que são pirateadas, assistindo TV a cabo que é pirateada, mas eu não sou corrupto. Eu sou. E o brasileiro desenvolve habilidade para desfazer de qualquer sistema de segurança. O brasileiro consegue. Se você não consegue encontrar um meio de fazer aquilo desfuncionar, chama um brasileiro que ele acha. Nós temos essa fama. Isso é uma construção nossa. Então a demagogia e a hipocrisia, elas vêm como uma ferramenta porque desde pequeno nós temos que fazer o uso delas. Demagogia é essa habilidade negativa, mal utilizada, de falar dos outros o que eles gostariam de ouvir. Ó, ilustríssimo, que bom que o senhor chegou, é uma presença tê-lo aqui, sinta-se honrado na minha casa, um ser maravilhoso como o senhor, com toda a sua família, tudo bem. Isso é demagogia. E nós fazemos isso. Porque desde pequeno, nós temos que dar um jeito de aceitar a situação que nós estamos. Nós temos que dar um jeito de convencer a professora de que o cachorro comeu a lição de casa quando nós estamos na escola. Ou de fingir assinatura para não tomar uma bronca da mãe quando fez arte na escola também. O brasileiro é mestre nessas artes. E a hipocrisia por quê? Porque a chave da hipocrisia é a negação. A hipocrisia fala o oposto daquilo que eu penso. Eu não gosto de você, mas eu te dou um abraço e falo que você é uma pessoa boa, te ponho para cima. Eu sou um hipócrita. Eu fico defendendo coisas no sistema, eu sou contra o sistema capitalista, ou então o indivíduo fala, eu sou contra a Copa do Mundo no Brasil, mas no dia do jogo do Brasil ele vai tomar cerveja e fazer churrasco. É um hipócrita. E nós somos assim. O brasileiro reclama de um monte de coisas, mas ele continua fazendo uso dela. Nós temos uma infinidade de pessoas que se dizem ateus, mas comemoram todos os feriados católicos. Todo feriado católico vai para o rancho, mas é ateu. Isso é hipocrisia. E nós nos acostumamos com isso. Reclama, e aí pensa, mas está todo mundo fazendo, e já que eu estou aqui, eu não vou fazer? E acabamos fazendo a mesma coisa que os outros. Ficando presos a esse aspecto que somos, porque temos que falar isso. Se eu for entrar em contato com o que eu sou, com o que é o Brasil no mundo lá fora, vai doer. Vai doer. Só que o Brasil é a nossa mãe, né? Eu posso falar mal dela, mas ninguém mais pode. O brasileiro adora falar mal do Brasil, mas vem um argentino falar mal do Brasil. Vem um francês falar mal do Brasil. Isso é hipocrisia. Porque ou eu estou discordando daquele indivíduo, porque ele vem de fora, ou eu estou discordando do que eu falei até agora. Eu odeio o Brasil não serve para nada. Aí vem o europeu e fala, é verdade. Como assim é verdade? Não é não, o Brasil é bom. Aí eu começo a enxergar coisas boas aqui. E o brasileiro ele tem essa mania de fazer isso em tudo, né? Isso é natural do ser humano? É natural do ser humano, mas o brasileiro sofre mais com essas coisas. Termina o namoro porque a mulher não servia. Aí a hora que alguém começa a achar que ela serve, ele pensa, não, mas ela serve mesmo, eu tenho que voltar atrás. Nós ficamos buscando essa hipocrisia. Nós vivenciamos ela, hipocrisia e demagogia. O Brasil tem fama de não cumprir seus compromissos e descaso com a pontualidade. Logo, é necessário que exista a procrastinação em mim. O Brasil não cumpre. Mas e eu cumpro? Eu raramente cumpro as coisas que eu propus para mim mesmo. Se eu tivesse cumprido todas as coisas que eu falei para mim, que eu disse que eu falei, não, eu vou fazer, segunda-feira eu começo, provavelmente eu já falaria 4 idiomas, eu estaria no peso ideal,
estaria me alimentando bem e já teria um mestrado. Mas por conta disso tudo, eu sei a língua portuguesa e mais ou menos entendo alguma coisa de uma outra. De quem que é a responsabilidade disso? E se eu me tornar governante do Brasil, por que vai ser diferente o que eu vou fazer com o Brasil com o que eu faço comigo? Se eu virasse presidente do Brasil hoje, eu continuaria fazendo igual eu faço comigo. Faz as propostas, porque o indivíduo faz a proposta para si mesmo. Não é que ele está mentindo. Ele quer conseguir. Ele quer segunda-feira levantar e fazer diferente. Mas, infelizmente, na segunda está chovendo. Ou está muito sol. Nós queremos fazer as coisas na temperatura ideal, do jeito ideal, com os recursos ideais. Quando eu tiver um pouco mais de dinheiro, aí eu faço isso. Quando eu tiver um pouco mais de saúde, aí eu faço isso. O dinheiro não chega, a saúde vai indo embora, e de repente, com 50 anos de idade, nós temos aquele indivíduo que vive do si e do ontem, cheio de doenças. Nada serve para ele. Por que você não tenta tal coisa? Ah, porque eu sinto muita dor nas costas. Por que você não tenta isso? Ah, porque isso aí é difícil para mim, eu já estou velho demais. E vê aqueles orientais com 98 anos de idade fazendo yoga, fazendo caminhada, se contorcendo todo, levantando peso. Isso é do brasileiro. O brasileiro procrastina, o brasileiro deixa para depois, o brasileiro faz promessas que não pode cumprir e nós já estamos acostumados com isso. Tanto que se eu falo para o indivíduo, às 8 horas eu passo na tua casa e eu chegar às 8, ele não está pronto. Fala, vai ter uma festa lá em casa, apareçam lá a partir das 8 horas. Se chegar às 8, a pessoa está tomando banho ainda. E nós acostumamos com isso. Marca o médico às 2 da tarde, mas você já sabe que vai ficar até às 5. E mesmo assim vai. Por quê? Por que isso, culturalmente falando, não nos afeta? Porque isso é nosso. Porque isso é meu. Porque eu também faço. E eu penso, olha, o doutor vai te atender às 2 horas. Aí eu sou atendido às 5, e eu penso, bom, mas pelo menos eu fui atendido. Aceita pouco. Porque não reconhece, não valoriza os seus recursos e os seus potenciais. O Brasil tem muita miséria e altas taxas de criminalidade. Logo, é necessário que existam pobreza e revolta em mim. E a pobreza, a miséria, representada por essa pobreza de ser deixado de lado. Quantas coisas de você deixou de lado? Você criou favelas para colocar teus sonhos e eles ficam lá marginalizados? Porque não dá vontade de fazer. Porque quando eu paro para pensar, naquelas imagens que se mostram, por exemplo, às vezes de favela ou de bairros de periferia, parece que essas pessoas celebram mais do que os ricos, né? Esse pessoal faz churrasco todo fim de semana, tá sempre com o pessoal tocando samba ali, um monte de gente visitando a casa, parece divertido. A casa dos ricos é só o muro, né? E o barulhinho da cerca elétrica. Então, será que eles são tão pobres assim? Ou será que eles são infelizes? Porque eles têm dinheiro para comprar os cigarros deles, a comida deles, os brinquedos deles, eles se viram e eles conseguem sobreviver. Pega 6, 7 conduções para chegar onde precisa, mas vão. Então onde estaria essa pobreza? Não é a pobreza financeira. São pessoas que podem ser pobres financeiramente ou não, que têm uma pobreza dentro de si, que relegam para o canto as coisas de si mesmo, né? Não vêem valor, se contenta com pouco. Ah, assim tá bom. Mas desse jeito tá bom. Pelo menos eu estou vivendo, né? Falamos a resposta automática de um brasileiro. E aí, como é que você está? Estamos levando, né? O brasileiro está sempre levando. Sempre levando. Mas nunca chega. Que hora, então, eu vou começar a trazer? Que hora, quando alguém perguntar para mim, e aí, como é que você está? Estou trazendo, né? Novos conhecimentos, novas motivações, novas perspectivas. Não, estou sempre levando. Nós temos essa imagem do operário no brasileiro, né? O brasileiro é o operário. Está sempre levando, fazendo pelos outros. Né? Sempre funcionando como aquele que carrega a carga. Não como aquele que recebe ela. Tudo é imposto, é pago, as coisas vão indo embora, nós pagamos imposto em cima de tudo. Eu não estou falando dos IPTU e PVA da vida, estou falando do imposto no sapato que você compra, no arroz que você come. Tudo do Brasil vai sendo levado, né? Então, nós temos essa cultura. E revolta por quê? Porque se o Brasil é um país com a criminalidade alta e está entre as maiores taxas de suicídio do mundo, ficando à frente até de países que nós consideramos, nossa, que medo de ir para lá, o Brasil está na frente deles em homicídios,
Deve haver em mim, então, uma revolta. Deve haver uma revolta. O ser brasileiro, ele traz dentro de si uma vontade de quebrar as coisas o tempo todo. Se ele não tem coragem de manifestar isso, ele fica torcendo para dar certo. Tomara que façam protestos durante essa Copa. Mas ele não vai fazer, ele vai comemorar o jogo. Por quê? Porque tem essa revolta. E a revolta significa revolta, voltar de novo. Eu vou ficar fazendo. Então, se trago em mim a revolta e se trago em mim a pobreza, isso me qualifica a estar no Brasil, porque o Brasil tem ambos. Naturalmente, revoltarei para cá no futuro próximo. O Brasil tem uma saúde lamentável, paliativa e raramente profilática, ou seja, cura o sintoma, mas não trata a causa. Profilaxia seria prevenção, fazer com que as coisas não precisem acontecer, mas não. O brasileiro é o país do remédio. Toma remédio para tudo, depois eu vejo isso. É necessário que exista descaso com o meu corpo e minha mente. E porque se a educação, se a saúde está do jeito que está, é porque nós deixamos. O indivíduo vai para o pronto-socorro, fica 5, 6 horas esperando para tomar uma injeção simples, fala que vai processar, fala que vai fazer um monte de coisa, mas procrastina, desiste, tem preguiça e nem isso faz. Vem aqui uma vez por ano, então eu não vou fazer nada. Fica falando para todo mundo que foi mal atendido, mas não faz nada a respeito. Se você for pegar mesmo, for na polícia e procurar lá, me dá um número de boletim de ocorrência que fizeram com o pronto-socorro da cidade. Você vai ver que não tem quase nenhum. Agora fica 5 minutos lá na porta, para ver o tanto de gente ameaçando que vai processar. Nós temos esse descaso, porque o que eu quero? É o remédio. E nós queremos tanto o remédio e não a cura, que nós já aceitamos que se o médico me atender por 7 minutos, nossa, ele ficou um tempão comigo na sala. Ele ouviu meu sintoma, jogou um remédio específico, pronto, isso para mim tá bom. Se o profissional te atende um pouco mais do que isso, você já começa a ficar incomodado. Esse médico não vai deixar eu ir embora, eu quero ir embora logo. Faz 20 minutos que ele está aí falando, me dando aula do que eu tenho que comer, do que eu tenho que respirar, dos exercícios que eu tenho que fazer, isso eu já sei. Não é? O brasileiro sabe tudo. Nós brasileiros somos sabichões. Nós temos esse conhecimento sobre todas as coisas. Nós sabemos o que fazer para não infartar, mas nós infartamos. Nós sabemos o que não fazer para não ficar obeso, mas nós somos obesos. E nós somos aculturados em um monte de situações. Lutam e lutam e lutam por coisas. Falta cultura na cidade, falta cultura na cidade. Quando vem um teatro para a cidade, tem 30 cadeiras vazias. Ninguém vai. Onde está a resposta disso, então? O que está faltando para o brasileiro? Descaso com o meu corpo e mente em mim. E o reflexo disso me faz pensar. Pensem pela lógica racional. Vamos pensar pela lógica racional. Eu tenho que encarnar, o indivíduo faz a leitura de mim, descobre que eu tenho descaso com o meu corpo e com a minha mente. Para que ele vai ocupar o lugar num país desenvolvido? Vai para o Brasil, você não precisa disso mesmo. O que você gosta? Você gosta de cerveja? Você gosta de calor? Você gosta de samba? Você gosta de preguiça? Você gosta de deixar para depois? Eu vou te mandar para o Brasil. Porque você quer, não para te punir. Porque se te mandasse para a Alemanha, aí estaria te punindo. Porque você tem esse descaso com aquilo. É tudo mais difícil. O Brasil tem uma educação abandonada. Alunos preguiçosos e professores desmotivados. Logo, é necessário que existam em mim preguiça e desmotivação em me autoeducar. Claro, porque eu tenho. Me autoeducar em tudo. Eu não consigo mudar a minha alimentação, eu não consigo mudar meus hábitos. Às vezes eu deixo para fazer quando? Quando é paliativo. Faz 6 meses que está precisando trocar esse colchão. Mas dá uma preguiça de fazer isso, de trocar o colchão, gente. Aí começa a dar dor nas costas. Aí troca. Aí se endivida. Porque como é paliativo, é para resolver a situação, eu estou sempre endividado. Se eu trabalhasse na profilaxia, eu não precisaria. Ou seja, na prevenção. Me autoeducar é difícil, porque eu sou esse aluno preguiçoso. Eu tenho dificuldade de acompanhar os estudos. Falo, você frequenta um estudo espírita? Frequento, eu faço estudos espíritas. Eu vou de terça-feira no centro, que tem o estudo do Evangelho. Que mais? Nada. Você está tentando entender o espiritismo por 1h30 por semana?
É assim que você está educando o teu espírito? 1h30 por semana? O que eu tenho que imaginar? Que essa educação, ela vai trabalhar com o lado do meu cérebro, que é o cérebro primitivo. Em outras palavras, o meu lado animal do corpo físico também está envolvido nisso. Tenta fazer um cachorro aprender a se comportar só ensinando ele 1 vez por semana. Você vai ver quanto tempo ele demora. E é isso que nós acabamos fazendo conosco. É uma dificuldade de frequentar. E eu ainda vou para o estudo. Pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho. Eu nem trago o Evangelho porque eu sei que alguém vai ler. Nossa, muito bonito o capítulo 2. Eu não estudo em casa, eu chego aqui, eu não debato. A maioria dos estudos que eu frequento ou que coordenei são pessoas que debatem pouco, trazem pouco material, mesmo quando sabiam qual material seria utilizado. E isso é prático do brasileiro. Como professor universitário também, eu falo isso, que às vezes você está dando aula para alunos que acabaram de chegar ali. Não fazem trabalhos em casa, não estudam por conta própria. Se pede para fazer alguma leitura ou sugere uma leitura, vale nota? Não vale nota, então por que eu vou fazer? Isso é do brasileiro. Naturalmente, as nossas escolas são formadas por alunos, esses alunos são filhos nossos, que trazem nós. Se todos o brasileiro fosse preocupado com a educação, quem fariam greve não eram os professores, eram os alunos. Os alunos fariam greve, iam ficar na porta da escola com faixas. Enquanto não melhorar isso aqui, nós não vamos estudar. Olha que coisa. Mas nós estamos longe dessa realidade. Preguiça e desmotivação. Olhando assim, então, não existe injustiça, punição gratuita, azar. Nada disso. Leis são leis. E se bem aplicadas com um olhar sincero e exato, este olhar matemático, racional, toda equação terá solução. A reflexão que eu pense nesses projetos. Onde eu estou sendo corrupto? Aonde eu estou procrastinando? Aonde eu estou deixando de lado as minhas riquezas e cobrando barato por elas? Ou cobrando caro demais porque eu quero me aproveitar da situação, da necessidade dos outros? Aonde que eu estou desviando os meus recursos psíquicos, de mim mesmo, dos meus filhos, da minha vivência? O que eu posso fazer para me autoeducar? Como fazer para aprender a gostar de mim? Em outras palavras, como fazer para não ser mais vinculado ao Brasil? Ou como fazer para que a mudança dos brasileiros ressignifiquem o Brasil? Nós vivemos em um dos melhores lugares do mundo. Nós ainda não descobrimos isso. E eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando também deste corpo físico que você habita. Porque é um lugar maravilhoso estar no corpo físico. Significa que a tua hora chegou, que a tua vez chegou, que você tem uma oportunidade. Tem um monte de espírito ali do lado esperando essa chance. E ele não quer nem saber se vai ser no Brasil, ou se vai ser num corpo com paralisia, ou se vai ser num corpo com deficiência. Ele só quer entrar. Mas para nós, essa calvície acabou com a minha vida. Eu queria ter 5 centímetros a mais de estatura. Queria ter 5 a menos. Eu queria ser loira, mas nasci morena. Nós reclamamos de tudo. De onde nós habitamos inicialmente, que é o nosso corpo físico, que é um reflexo da nossa mente. A proposta desta exposição é que eu entenda que o meu corpo físico é uma projeção do que é a minha mente. E o local que ele habita é uma projeção do que sou como espírito. Se habito este corpo neste país e nesta cidade, isso é para que eu faça o rastreamento de quem eu sou. E não para que eu fique buscando recursos para sair logo daqui sem olhar para trás. Porque se você, por exemplo, não gosta de Auriflama e quer sair de Auriflama, você pode ir morar em São Paulo, mas você continua sendo Auriflama. Você vai continuar sendo o que te incomoda se você não fizer essa alteração. E para encerrar, do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que é o livro que nós estamos estudando às quartas na Rede Amigo Espírita, do Divaldo e da Joana. Uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira e doa paz. Que essa reflexão fique... É difícil, mas começa aos poucos. Ao invés de culpar o Brasil, ao invés de culpar a sorte,
agradeça-o, porque ele foi construído por você também. O Brasil não é algo em si. O nome foi dado por nós é que construímos a imagem que ele tem lá fora, nós é que elegemos os governantes e nós é que os governamos. Que nós possamos, então, entrar neste processo reflexivo de pensar o que eu preciso fazer para me desvincular disto em campo psíquico e aí sim, quem sabe, poder vir para o Brasil como alguém que veio para ajudar esse pessoal a se conhecer também. A entender que a resposta disso tudo está em você. Por mais que você queira cruzar as fronteiras geográficas, o Brasil é você, na sua essência e no seu íntimo. Que Deus continue conosco em nossa caminhada, que tenhamos uma ótima semana e que assim seja.